Às vezes a gente se encontra em meio a uma situação complicada que a gente precisa ali de um conselho. E quando você precisa de um conselho, a quem você consulta? Muitas vezes a gente perde a direção quando a gente consulta pessoas que não têm nada a ver com Deus, pessoas que não têm o temor do Senhor, pessoas que não são instruídas por Deus, pessoas que não obedecem à palavra. Quando a gente se aconselha com pessoas nessa situação, a gente segue um caminho distante do Senhor, a gente segue um caminho contrário à vontade de Deus, porque a gente está ouvindo pessoas que não têm aliança com Deus, pessoas que não obedecem. No livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 23, Davi ali passava por uma situação ali, um problema que ele precisava de um conselho. E sabe quem ele consultou? A Bíblia fala que Davi consultou o Senhor diante de uma afronta do inimigo e perguntou se é para eu atacar os filisteus. Diante daquela polêmica, diante daquela confusão, o que Davi fez? Consultou o Senhor. E você, diante de um problema, diante de uma afronta, diante de uma confusão, diante de uma dúvida ali que você precisa de um conselho, a quem você pede instrução? É de uma pessoa de Deus? É de uma pessoa que você sabe que a pessoa tem temor ao Senhor, tem temor à palavra? É uma pessoa que tem uma aliança com Deus? Ou é uma pessoa que não obedece? Ou é uma pessoa que tem uma vida toda desconjuntada? Uma pessoa que não é orientada pela palavra? Uma pessoa que vive suas próprias vontades? Quando você se aconselha com pessoas que não seguem a direção de Deus, elas só te ajudam a te afastar ainda mais da palavra. E são pessoas que não são direcionadas por Deus, que o erro ainda é maior. Olha só o que a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 26. Quem confia em si mesmo é um insensato, mas aquele que anda segundo a sabedoria não corre o risco. Ou seja, está direcionado pela sabedoria, está direcionado pela palavra. A multidão dos conselhos, a sabedoria. Então, quando você precisar de um conselho, precisar de uma direção de sabedoria, que a pessoa seja instruída dos céus, que a pessoa tenha uma vida reta diante de Deus, que seja uma pessoa que tenha temor do Senhor, que você olha que a pessoa anda segundo a palavra e não anda por sua própria intuição, por sua própria vontade, porque aquele que é instruído contra a palavra de Deus, não obedece a Deus, não tem nada de Deus. Então muitas vezes a gente perde direção porque a gente anda seguindo a palavra de quem não conhece a Deus, de quem não tem intimidade, de quem não tem aliança. Então que você possa ser direcionado com as palavras do céu, ser direcionado para o céu. Saul, quando passou por um momento difícil, foi ali consultar um espírito imundo, um espírito das trevas, que foi direcionado porque o Saul queria falar com Samuel. Então, olha quem ele foi consultar, um espírito das trevas. Então que você possa consultar o Espírito Santo, que a sua sabedoria, que Deus dê sabedoria para você ouvir pessoas que têm sabedoria, temor do Senhor, aliança com Deus, e que seja firme na palavra, porque o seu caminho vai ser um caminho de sabedoria e de bênção, amém? Deus abençoe sua vida.